Iniciando aqui o nosso capítulo 8, daremos ênfase aí ao trabalho com textos e rachuras. Primeiramente, trabalhando com texto. Então, com base no nosso PDF de apoio, nosso objetivo nesse capítulo é representar os elementos que estão destacados em azul. Okay? Começaremos primeiramente pelos textos. Antes de utilizar a ferramenta texto para a colocação dos elementos, primeiramente já selecionamos aqui o Layer Texto e no menu Home, na guia Annotation, veremos que há duas ferramentas básicas aqui em relação a texto. Temos o texto Multiline e o texto Single Line. Okay? Veremos aí a diferença básica entre esses dois elementos. Mas antes de iniciar a ferramenta, vai ser necessário a configuração do texto referente a determinada característica no projeto. Por quê? Porque ao utilizar a ferramenta texto, sem configurar, quando definimos aqui o texto referente ao que queremos trabalhar, finalizamos aqui no close, e o texto vai ter essa configuração básica, que é a que já vem configurada com as suas características no AutoCAD. Okay? Então nós iremos mudar aqui a formatação desse texto. Vamos alterar a fonte, o formato do texto, se vai ser negrito, itálico, sublinhado, a sua justificação. Então, antes de trabalhar com a ferramenta, nós iremos formatar os modelos de texto. Para isso, acessamos o comando no menu Format, Text Style, okay? Ou se não, na guia Annotation, no primeiro ícone aqui, que é o mesmo formato do Text Style. Acionando esse ícone, entraremos aqui na janela de configuração de textos, onde já aparecerão alguns modelos de textos já criados pelo AutoCAD. Nós iremos definir 3 modelos novos. Então, clicando em New, definiremos o nome. Vamos botar aqui texto ambiente. Ok. Criado o texto, eu posso configurar a fonte, no caso será Arial, e o tamanho será .15, ok? Posso escolher o estilo de texto, se vai ser negrito, itálico, sublinhado. Posso botar efeitos nesse texto também, mas por enquanto, nesse primeiro momento, basta definir a fonte e o tamanho. Vou aplicar e vou definir um segundo modelo de texto, que vai ser referente às áreas. Vamos dar um OK. Vou manter a mesma fonte Arial com tamanho de 11 e aplico. No último modelo de texto será referente às esquadrias, portas e janelas. Ok, mesmo modelo de fonte e boto aqui um tamanho um pouco maior. Vou aplicar, finalizo aqui o comando e quando eu acionar a ferramenta que eu quero utilizar, ou o Multiline ou o Single Line, observe que a formatação do texto já vai estar diferente. Vou criar o texto aqui somente para confirmar. Vamos lá novamente. Ambiente. Close. O texto já aparece configurado com o tamanho que eu defini. Só que antes de usar a ferramenta, nós também teremos a opção, na guia Annotation, de escolher qual modelo de texto referente ao que você queira utilizar. Okay? Então você predefine aqui qual modelo de texto ambiente no caso, escolho qual a ferramenta que eu vou utilizar e defino o meu texto. Lembrando que ao acionar a ferramenta, no caso aqui do nosso Multiline, nós daremos um clique e faremos uma caixa de texto ou simplesmente daremos 2 cliques no mesmo local. A barra de menu irá mudar automaticamente. Nós, mesmo escolhendo previamente o modelo de texto, eu posso escolher o estilo aqui no canto esquerdo, posso alterar o seu tamanho e fazer diversas configurações que eu desejar. Okay? E simplesmente selecionando aqui o nosso formato de texto,
Confirmo aqui no close e tenho aqui o meu texto digitado. Esse elemento texto, ao você selecionar, você pode movimentá-lo pelo ponto azul e eu posso editar o texto simplesmente dando 2 cliques em cima do mesmo. Então essa foi a nossa formatação. No nosso próximo passo, veremos aqui como trabalhar com essas duas ferramentas e iremos aqui inserir os textos nos seus ambientes, né, e nos seus respectivos elementos e assim assimilar as suas características.